Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Rodrigo. Gostaria de pedir que não mencione o nome da minha cidade, pois estavam comigo duas pessoas importantes daqui, e eu gostaria de preservar o nome das duas. O que me ocorreu é algo que muita gente não vai acreditar, pois foi surreal demais. Tudo aconteceu em 2004. Naquele ano, eu havia acabado de entrar em uma igreja evangélica, pois estava lutando contra o vício do álcool. Quando cheguei à igreja, consegui logo um emprego como instalador de som, já que na época eu trabalhava com eletrônicos. Na minha igreja, os cultos aconteciam sempre às segundas e sextas-feiras, mas nos outros dias da semana, eu e o pastor íamos levar a palavra do Senhor para o interior, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com Cristo. E foi em um desses pequenos interiores que vimos aquela aberração. Eu sempre ia com o pastor, a esposa dele e com mais dois ajudantes. Seguíamos sempre a mesma rotina. Chegávamos no lugar um dia antes de realizar o culto, para convidar a população a participar. E só no dia seguinte, às 7 da noite, celebrávamos o culto. Costumávamos celebrar na sala de algum fiel. E naquela cidade fizemos o culto na casa do José, um homem que já estava na fé há mais tempo do que eu. Foi ele que nos contou primeiro sobre o tal bicho. Antes de irmos para o interior, José nos contou que onde ele morava, havia um bicho que aparecia todas as noites, correndo pelas estradas e fazendo barulhos como se estivesse sendo arrastado. Uma moradora já tinha até visto a tal criatura. O pastor, no entanto, logo rebateu, dizendo que isso era falta de oração do povo, pois para uma criatura dessas aparecer assim, só poderia ser coisa do tinhoso. Eu não acreditei, mas também não duvidei. Em lugares pequenos, um simples relato já deixa todo mundo com medo. E basta alguém dizer que viu algo para que todos acreditem. Já tinha ouvido outras histórias sobre a mesma criatura. Meus avós sempre me contavam. Bom, o tempo passou e na tarde de terça-feira, eu e o pastor fomos convidar o povo para o culto que ia acontecer no interior. Quando chegamos lá, percebemos que era um lugar muito pequeno, com no máximo 20 casas ao redor, cercadas com muito mato. Como tudo era perto, fomos de porta em porta convidando as pessoas. E em todas as casas, a notícia que predominava era sobre a estranha criatura que corria pelas estradas. O pastor não acreditava em nada daquilo, e eu, como já disse, nem acreditava e nem duvidava. Neste mundo há muitas coisas estranhas. Bem, ouvimos uns 3 relatos sobre essa mesma criatura. Havia os que acreditavam e aqueles que não. Depois de fazer os convites, fomos até a casa do José para jantar e dormir, pois já era tarde demais. A noite no sertão foi calma e sem nenhum empecilho. No outro dia, logo pela manhã, fomos até a minha cidade para pegar o som, algumas cadeiras e também a esposa do pastor e os meus ajudantes. Quando a noite daquele dia chegou, apesar de termos levado umas 30 cadeiras, apenas 6 pessoas apareceram. Mas era como o pastor sempre me dizia: para Deus, não importa se é 1 ou 1 milhão, você tem um dever de evangelizar sempre. Fizemos o culto para aquelas 6 pessoas, e por volta das 9 horas da noite terminamos, e todos foram para suas casas. Aquela noite íamos dormir novamente na casa do José, mas não havia lugar para mais 2 pessoas. Por isso, o pastor decidiu que voltássemos para a cidade, enquanto ainda era cedo, e foi na volta que vimos aquela criatura. Tomamos café com bolo e seguimos de carro para a nossa cidade, ouvindo alguns louvores e conversando. Foi então que um dos meus ajudantes falou:
Vocês ouviram isso? Todos nós olhamos para ele, sem entender nada. E ele então continuou. Eu escutei alguém pedindo socorro. Baixem o som, que vocês também vão ouvir. Baixamos o som e paramos o carro. E ao longe, deu para ouvir aquele pedido de socorro. Fomos andando mais para frente para ver da onde vinham aqueles gritos, que ficavam cada vez mais altos. Socorro! Socorro! Estava bem perto de nós. Em um ato de desespero para ajudar, o pastor parou o carro e saiu para ver se encontrava a pessoa que gritava. Eu também saí, e nós dois fomos andando para dentro do matagal, para ver quem estava pedindo socorro. Os gritos estavam cada vez mais perto de nós, e quanto mais nos aproximávamos, mais medo eu sentia, pois tinha um pressentimento ruim sobre aquilo. Foi quando vimos, bem na nossa frente, o que parecia ser um grito de socorro, mas não de uma pessoa normal, e sim uma voz grave e muito alta. Socorro! Na hora eu parei e não quis andar para frente, pois o medo já havia tomado conta de mim. A única vontade que tinha era de correr. O pastor que estava comigo continuou andando e ainda deu alguns passos para frente. Mas então ele também parou e falou a seguinte frase: Crê em Deus Pai. Foi então que olhei e lá na frente vi um bicho em pé. Assim que bati o olho naquilo, comecei a voltar para trás lentamente. E o pastor também, mas ele estava rezando. E acho que foi por conta da sua oração que aquele bicho não nos atacou. Ele ficou ali, apenas parado, só olhando para a gente. Era como se quisesse ser visto. Fomos andando lentamente até chegar no carro. Entramos rapidamente e saímos dali em disparada. Contamos a todos do que vimos lá no meio do mato. Era um lobisomem. Mesmo depois de estarmos dentro do carro, o medo não havia passado, mas seguimos para casa em segurança. Depois daquela noite, o pastor nunca mais tocou no assunto, mas os rumores se espalharam pela igreja. Quando me perguntam, eu não dou muitos detalhes, por medo do que as pessoas iriam falar. Mas o que eu vi naquela noite não era um animal comum, pois estava de pé e, além do mais, gritava por socorro. Só que seu pedido de ajuda era para nos atrair para uma emboscada. Boa noite. Boa noite, Sam. Tenho ouvido vários relatos incríveis no seu canal e sou um super fã. Então, resolvi mandar o meu relato. Sou do interior e não gostaria de me expor, pois sou muito conhecido por aqui. Estou ansioso para que meu relato saia no seu canal. Agora, vamos para o começo desse caso. No lugarejo pequeno, cercado de mato fechado e contos de assombração, uns moços valentes decidiram sair para caçar capivara, ao longo do riozão que serpenteava por aquelas bandas. Quinzinho, Geraldo, João Nilson, Zuíno e Joãozinho, todos conhecidos pelo seu jeito bravo e estilo de peão arretado, se reuniram na fazenda velha do tio do Quinzinho, num canto bem escondido, cujo nome ninguém mencionava por aquelas bandas. Entre uma boa prosa e risadas soltas, os rapazes adentraram o mato, seguindo do fio d'água manso do ribeirão. Mas conforme o sol se pôs e as sombras se espalharam, o grupo começou a sentir um mormaço no ar. O barulho do mato pareceu se transformar em um cochicho de reza antiga, e uma sombra escura foi avistada de longe.
sumindo como fumaça entre as árvores. De início, os moços acharam que era coisa de cachaça misturada com cisma, fruto de tantos contos de assombração que ouviam. Mas, lá para a noitinha, começaram a sentir uma presença inexplicável. Passos miúdos e um uivo estranho ecoavam de longe, fazendo o pelo de todos se arrepiar. E no meio da escuridão do mato, os rapazes se depararam com uma figura estranha, metade homem, metade lobo, se alvoroçando no breu. Era um lobisomem, assim desses contos de antigamente, que agora parecia vivo de verdade, diante dos olhos espantados dos caboclos. O coração dos rapazes batia acelerado, enquanto tentavam manter a calma e pensar em uma maneira de sair daquela encrenca. O lobisomem, com olhos faiscantes e dentes afiados, se aproximava devagarinho, soltando grunhidos e rosnados de arrepiar a espinha. Tremendo de medo, os moços correram para o ribeirão, onde encontraram abrigo numa ilhota cercada de mato e capoeira brava. Lá, com o coração na boca e a cabeça atordoada de medo, ficaram esperando o dia clarear. O lobisomem, por sua vez, rodeava a beira do ribeirão, farejando o ar e lançando olhares de raiva na direção da ilhota. Quando o sol finalmente surgiu, a criatura mística pareceu desaparecer, deixando apenas o eco dos uivos que reverberavam por aquelas bandas. Os rapazes, enfim, sentiram-se seguros e prometeram nunca mais duvidar das histórias que o povo contava naquela redondeza. Voltando para a fazenda, encontraram o saudoso Frango, um fazendeiro cheio de causos, junto com o saudoso padeiro, que fazia o pão bem cedo e espalhava alegria pelo lugarejo. Os dois ouviram a história dos rapazes, com olhares de espanto e preocupação. A caçada de capivara, que começou de forma comum, virou uma aventura que o povo daquela região contaria e recontaria por anos a fio, reforçando a união daquela gente com suas tradições e mistérios. Boa noite.